Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem? Hoje eu senti a falta de algumas crianças na nossa aula, né? Na nossa semana especial sobre a primavera. Hoje nós demos início ao nosso projeto de primavera, né? Que vai se estender até sexta-feira. E hoje nós começamos com uma pintura de observação e nós fizemos também os gelinhos que nós vamos utilizar na aula de amanhã. Então a Pro tá passando rapidinho aqui para dar esse recado para vocês não se perderem e não ficarem sem as tarefas que nós vamos fazer amanhã, tá? Primeiro a Pro vai falar um pouquinho sobre a pintura de observação, tá? Bom, todos vocês receberam aí da Pro ontem um raminho de flores, certo? As minhas não são naturais, era que eu tinha aqui em casa, só para vocês terem uma ideia. Então, qual era a proposta de hoje? A proposta de hoje era observar as flores que vocês haviam ganhado, tá? E reparar nas cores, nas formas que as flores têm. Então a gente reparou, nós vimos as folhas, os galhos, a coloração delas, o tipo de folha, essas coisas todas. E aí, por exemplo, no meu raminho eu tenho flores nas cores brancas e amarelas. Eu tenho flores brancas e amarelas. E eu tenho também os cabinhos e as flores, os caules, que são verdes. Então a minha paleta de cor, a paleta de cor que a professora Tânia vai usar para fazer essa pintura, são as cores branca, amarela e verde, tá? Então essas são as tintas que eu vou separar para fazer a minha pintura, ok? E aí a pintura é livre, vocês vão fazer do jeitinho que vocês acharem melhor. A Pro fez um esboço aqui. Essa é a pintura da Pro, tá? Então eu comecei a pintura pelos caules, pelos galhos, pelas folhas, para ficar mais fácil, né? E aí depois eu fui desenhando as flores que tinham no meu ramo, tá? Então essa foi a minha pintura. Vocês podem observar que eu utilizei as cores presentes no ramo que eu tinha, que eu recebi, tá bom? Então é isso que vocês têm que fazer. Eu peço a gentileza das mamães e dos papais fotografarem e filmarem esse momento, que todas as atividades dessa semana nós postaremos no Facebook, tá? Então essa é a atividade número 1 de hoje. Bom, agora a segunda atividade. Dentro da sacola de folhas e galhos, nós tínhamos lá um pacotinho com 6 copinhos de café, certo? Tínhamos 6 copinhos de café, 4 palitos de sorvete, 2 barbantes, e nós tínhamos também um saquinho como esse aqui, cheio de sementes e ervas, tá? Então vamos lá. Essa parte da aula de hoje é só uma preparação para a aula de amanhã. Então a primeira coisa que a gente vai preparar é um gelinho aromático, tá? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos separar 2 dos copinhos, nós temos 6 copos, nós vamos utilizar 2, tá? Nesses 2 copinhos, o que a gente vai fazer? Nós vamos distribuir as ervas do pacotinho nos 2 copinhos, tá? Nós vamos encher de água e vamos colocar um barbantinho, um pedaço do barbante dentro do copo e um pedaço fora do copo, tá? Pra gente fazer uma brincadeirinha amanhã. Então coloca parte dentro do copo e parte fora. Coloca água e põe no freezer. Essas ervas e esses temperos que a Pro enviou não é para comer, tá, criançada? Então a Pro mandou muitas coisas engraçadas, ó. Anis estrelado, parece uma estrela, bem cheiroso. A Pro mandou o que mais? Pimenta rosa, que é essa bolinha aqui, vermelhinha, ó que bonitinha. Ixi, desfez. Deixa eu pegar uma outra aqui. Ó, é uma bolinha vermelhinha. Aí tem uma outra bolinha bem pequenininha, meio amarelada, que é mostarda. Tem essa florzinha que tá toda despedaçando aqui, é camomila. Tá? A camomila a gente consegue reconhecer pelo cheirinho bom que ela tem. Camomila. O que mais que tem no pacote? Tem hibisco, tá? Tem uma série de coisas. Então nós vamos distribuir essas sementes, né? E essas ervas entre os 2 copinhos, colocar água e colocar no freezer. Vai virar uma brincadeira gelada com as ervas aromáticas. E os outros 4 copinhos que ficaram, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos escolher 4 tintas, tá? Tem que colocar uma boa quantidade de tinta. Coloca um pouco de tinta, mistura a água
e vai misturando, tá? Tem que ficar altinho assim, enche bem o copinho, porque o palitinho vai virar como se fosse um picolé, tá? Vai ficar como se fosse um picolé. E aí vai virar um pincel gelado para nossa pintura de amanhã. Então, uma parte de água e uma parte de tinta. Mexe bem para ficar bem forte e freezer, tá? Eu escolhi 4 cores. O copinho da Pro é grandinho porque a Pro não tinha mais copinho de café. Mas o de vocês é de café, pode encher bem e pode caprichar na tinta, tá? Para ficar bem forte a pintura amanhã. Então, fiz os meus 4 copinhos. Vou colocar no recipiente para levar ao freezer. Tá? Vou colocar água aqui no meu gelinho aromático e amanhã a gente continua a brincadeira, tá? Então a primeira parte da aula foi a nossa pintura natural para comemorar o início da primavera e a segunda parte foi a preparação dos gelos de tinta e os gelos aromáticos que nós vamos utilizar amanhã na nossa aula, tá bom? É só uma ajudinha para que vocês não fiquem sem participar essa semana. Beijo grande e eu espero todo mundo na aula amanhã, tá bom? Até amanhã. Tchau, tchau.